Captação é uma parte extremamente importante na vida de um especialista em investimento, qualquer que seja ele, seja CLT ou autônomo. E essa é uma tarefa que acaba apavorando muitas das pessoas que estão começando na carreira ou então de pessoas que já estão na carreira, mas chegaram num platô que não conseguem mais crescer. E na minha vida, nos meus mais de 13 anos aí como assessor de investimentos, eu tive muito problema no começo, ali no meio também, porque eu ligava para fazer prospecção, eu fazia cold call, né? E no cold call, na ligação fria, eu já ouvi uma pancada de xingamento. Eu ligava para uma pessoa X e aí essa pessoa não gostava da ligação e acabava que mandava eu ir tomar em algum lugar, xingava minha mãe e os mais variados tipos, só não me xingava de bonito, mas de resto me xingava de tudo quanto era nome. E eu desenvolvi uma técnica, um método baseado em muitas técnicas de vendas, obviamente, mas voltadas para um especialista em investimentos que me possibilitou ter uma conversão aí em torno de 76% na minha captação. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então se inscreve aqui no canal. Se você tem interesse no mercado financeiro, em profissões, em trabalhar no mercado financeiro, ou se você já trabalha, se você já é um especialista em investimentos, consultor, assessor, ou então especialista em algum banco, enfim, se inscreve aí no canal para você receber notificação também de quando tiver novos vídeos. E se você gosta desse tema, desse tipo de título aqui, então clica no like aí, é bastante importante para o YouTube entender no algoritmo que faz sentido para você. Bom, como eu estava dizendo então aqui no começo desse vídeo, o grande problema é a captação, que também é a grande solução, né? Se você capta mais, você ganha mais. Você pode ganhar mais dinheiro ou você pode ganhar mais escalabilidade dentro do seu negócio também aí, se você é CLT, enfim. Só que o grande problema da captação é a prospecção, que muita gente acaba não tendo um método, acaba achando que comercial por comercial é só você falar bem, é só você ligar e conseguir bater um papo com as pessoas e acabou. Não, não é isso, tem um método por trás e é isso que eu quero te explicar. Ao longo da minha carreira, eu ligava fazendo cold call, assim, simplesmente ligava. Pegava o telefone, começava a ligar e falava no telefone. Teve uma vez que eu liguei para um cara, um X, e aí eu fui querer dar um exemplo para ele, né? Porque eu aprendi que analogia, que metáforas fazia sentido numa ligação. E aí eu falando com ele no telefone e tal, e tinha um outro assessor na minha frente, e eu fui querer usar a metáfora do personal trainer. Cara, foi uma lástima. É uma das piores coisas que eu fiz, mas me fez aprender que eu precisava buscar mais técnicas, mais métodos. E nessa ligação eu lembro de eu falando, olha, o personal, ele vai lá, coloca peso para você, ele diz quanto peso que você deve pegar, ele faz ali uma progressão de carga. E fui viajando na metodologia ali do personal e quando eu percebi, eu já não estava mais falando de investimentos e já não sabia mais voltar. O que eu fiz? Desliguei o telefone e fiquei, cara, que porcaria que eu tava fazendo, eu não sabia mais o que eu tava fazendo. Obviamente meu amigo deu risada pra caramba, me zoou, e aí ele falou, volta a ligação. Eu falei, não, nem a pau, vou voltar, o cara vai, sei lá, vai achar que eu tava viajando, e realmente eu tava. E aí depois de um mês, quando eu já tinha aprendido um pouco mais sobre técnicas de prospecção e captação, eu liguei de novo pra ele, ele nem lembrava dessa ligação, e aí se tornou meu cliente. Bom, o que eu tô querendo te dizer é, você precisa ter um método, e eu quero explicar isso pra você agora. A maioria das pessoas pensam que, para você prospectar uma pessoa, você deve persuadi-la ou você deve falar de big numbers, você deve falar dos seus números de captação. Olha, aqui eu tenho aqui um escritório hoje, o meu escritório ele tem mais de 500 milhões em custódia. Ou aqui no banco, nós somos um banco de muitos anos de tradição. Tá, ninguém está interessado nesse papo. Esse papo não faz sentido. Então, em uma prospecção, em um momento que você está no momento de vendas, não tenha vergonha de vender. Isso, pelo contrário, você tem que ter orgulho, porque se você vende mais, naturalmente, você tem mais sucesso. Então, para você vender mais, você precisa entender que, para vender, você precisa conversar. A maioria das pessoas pensa no objetivo da ligação ou de uma conversa, de um networking, é você conseguir convencer a pessoa de que ela precisa investir contigo.
quando na verdade não. Você precisa se relacionar. Pensa assim, hoje, se você for conversar com um amigo seu sobre o seu trabalho, você vai conseguir conversar com ele naturalmente, porque você não está querendo prospectar ele na maioria das vezes, certo? Então, se você não está querendo prospectar uma pessoa, você consegue falar sobre investimentos, você consegue falar sobre a vida, você consegue falar sobre os objetivos de vida dela, sobre os seus objetivos de vida, e aquela pessoa começa a se interessar. Só que você não tinha objetivo de vender. É exatamente isso que tem que acontecer numa prospecção. Você não pode ter objetivo de vender. Sim, eu sei, parece óbvio. E aí você vai falar assim, pô, Rick, isso daí eu já sei, né, que eu não devo querer vender, já ouvi em vários lugares, mas eu quero te explicar o como. Você vai ligar para uma pessoa, você vai chegar na próxima pessoa que você for conversar e você vai querer saber mais da vida dela de forma genuína, com o que trabalha, o que motivou ela a trabalhar com isso, como que ela chegou até ali, qual o sucesso que ela tem, o que ela espera para frente. Nós estamos aqui no final de ano, por que não conversar sobre os planos dela para o próximo ano? Você tem que ter interesse genuíno na pessoa. Quanto mais você tem vontade de conversar, melhor é. Porque conversando e entendendo os problemas, os planejamentos, os objetivos de vida dessa pessoa, você, como profissional, como especialista em investimentos, naturalmente você vai entender lacunas e você vai conseguir identificar problemas e possíveis soluções que você consegue trazer para essa pessoa. Naturalmente, o que eu quero dizer resumidamente aqui é, você deve conversar com as pessoas e se relacionar para que o seu cérebro, o seu pensamento consiga identificar problemas e soluções para aí sim você dizer para aquela pessoa, no momento que você está se relacionando, qual é a solução que você pode trazer para ela naquele problema, sem dizer que você é um especialista em investimentos. E isso desencadeia no segundo ponto, no segundo tópico que eu quero trazer para você aqui, que é a venda consultiva. Você já ouviu falar sobre venda consultiva? Se você já ouviu, comenta aqui embaixo o que você define como venda consultiva. Mas não vale você esperar eu falar, hein? Define você aqui embaixo primeiro, e aí depois você dá play e fala, minha definição é melhor que a do Rick. Ou então, gostei dessa do Rick, vou usar também. Venda consultiva é quando você consulta a outra pessoa para você entender o que ela tem de problema e você trazer a solução, que é o que eu acabei de falar. E como que você faz isso? Você passa por 2 pontos. O primeiro ponto é você ter interesse genuíno, como eu acabei de falar. É você saber sobre a vida da pessoa, você buscar entender sobre o que ela passa, sobre os problemas, sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre os amigos, enfim, várias coisas da vida dela. Quando ela estiver falando, você tem que estar atento, buscando por semelhanças. Querendo entender quais são as semelhanças que você tem com ela. Por exemplo, vamos dizer que você está conversando com uma médica. E aí ela começa a falar das dificuldades de como foi estudar para ser médica. Você então pode falar, eu te entendo porque eu passei por muita dificuldade também estudando para me tornar um especialista em investimentos. Seja o consultor, seja o assessor ou seja a CLT, você passou por dificuldades para conseguir chegar onde você chegou. Então você também pode compartilhar isso. Naturalmente, fazendo isso, você vai criando o que a gente chama de rapport, que é uma conexão, uma empatia com a pessoa. Continuando essa conversa, então, a pessoa vai acabar falando para você sobre os investimentos, sobre as finanças, sobre o planejamento dela. Mas como você entra nesse assunto? É simples. Tudo leva a investimentos, né? Você já deve ter visto, ou se não viu, existe um livro que fala Todos os caminhos levam a Roma. E todos os caminhos podem levar a investimentos e finanças, porque no final, tudo no mundo é regido sobre o dinheiro, certo? Seja o dólar, seja o real, o Bitcoin. Então, se uma pessoa está falando sobre ela ser médica, em algum determinado momento você pode falar sobre a remuneração do médico, sobre como um médico é ocupado para tocar os seus investimentos. Ou então você pode falar até sobre futebol, num assunto com uns amigos, numa roda de amigos bebendo, fumando charuto, tomando um vinho, enfim. Você pode falar sobre futebol e, naturalmente, o futebol ele pode trazer o assunto de investimentos. Veja, lá fora, os times hoje, eles têm, principalmente ali na Inglaterra, os times hoje eles têm capital aberto. É um assunto que você pode puxar. Outro assunto que você pode puxar também é sobre os times que agora estão aqui no Brasil abrindo capital também, seja da forma que for. Por exemplo, o Cruzeiro.
e vários outros times também abrindo aí com NFT. Então, tem muito assunto aqui para a gente falar sobre investimentos. E aqui começa a venda consultiva, que é quando você consulta a pessoa sobre o que ela entende de investimentos, sobre o que ela busca de objetivos para a vida dela. Teve uma cliente uma vez que, eu já contei esse caso aqui no canal algumas vezes, inclusive no podcast também, que se você não escutou o podcast, cara, olha aqui embaixo nos links que você consegue escutar vários episódios de podcast que estão disponíveis lá com head de expansão da XP, com head de expansão do Santander e vários outros também. Bom, voltando à história da cliente, como eu estava dizendo, né? Essa cliente, ela tinha conta no Santander e eu estava tentando levar ela para a XP. E ela começou a me contar a história dela, que ela trabalhava lá na torre de controle de Guarulhos, né, do aeroporto. E aí eu, pô, que legal, fiquei curioso sobre o assunto e eu perguntei para ela, legal, e hoje, trabalhando com o que você trabalha, o seu marido também trabalha com isso, pelo que você me falou, trabalhando com essa profissão, onde você pretende chegar com o seu financeiro, com o seu patrimônio? Hoje você tem esse apartamento, mas onde você pretende chegar? E ela me abriu que era alcançar um valor que pudesse pagar a faculdade da filha dela, que estava com mais ou menos 6 anos de idade, e que ela precisaria juntar um valor para alcançar isso. A gente fez um cálculo junto e percebemos que precisava de 5 milhões de reais sendo ajustado à inflação. Ou seja, olha só, eu consegui entender que a necessidade dela era fazer com que a filha tivesse uma tranquilidade financeira e não ela. Isso é uma venda consultiva, quando você pergunta e consulta sobre o que a pessoa quer chegar, o que ela tem de expectativa sobre o patrimônio dela. Naturalmente, agora eu sabia como que eu poderia ajudar. Muitas vezes a gente chega já achando que a gente vai melhorar as taxas. Fala, não, eu vou melhorar suas taxas. E não é assim que se prospecta, não é assim que se capta. Mas óbvio, tem muita técnica aqui. E é por isso que eu quero te convidar para o dia 7 de dezembro, onde vai acontecer um evento chamado Captação Constante 2.0. Se você tem dificuldade em captação, se você tem dificuldade em aumentar a sua captação e manter ela constante, por exemplo, dezembro, janeiro, são meses fracos, né? Depende, para quem? Para mim não era, e para alguns assessores, consultores e especialistas em investimentos também não é. Então por que para você é? Por isso eu quero te ajudar num workshop que vai acontecer no dia 7 de dezembro e eu vou deixar no primeiro link aqui para você poder se inscrever gratuitamente, e isso vai acontecer ao vivo e online comigo aqui no YouTube também. Então não perde e garante o seu ingresso aí. Bom, espero que você tenha entendido alguns passos aqui e que você tenha se cadastrado, porque se você não se cadastrou, pô, aí realmente você não vai conseguir entender todo o processo aqui. Mas se cadastra e eu vou esperar você num próximo vídeo e nesse workshop também. Tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.